Olá, 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 pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que nos estão assistindo em qualquer horário do dia. Vejam, nós vamos falar hoje a respeito das modalidades de intervenção de terceiros que estão previstas predominantemente nos artigos 119 a 138 do CPC. Não significa que as modalidades apontadas nesses dispositivos esgotem as formas de intervenção de terceiros. Nós vamos ver, ao final da aula de hoje, que existem modalidades de intervenção compreendidas fora dessas dos artigos 119 a 138, como a possibilidade de substituição do polo passivo, da parte ilegítima no polo passivo por outra pessoa, um terceiro convocado, né, a possibilidade de recurso de terceiro prejudicado, dentre outras modalidades, como a oposição, que hoje não é mais uma forma de intervenção, mas é muito semelhante, né, ao procedimento especial de jurisdição contenciosa, mas que é muito semelhante às formas de intervenção. Então, vamos falar do que está previsto dentro das modalidades de intervenção nesses dispositivos, para depois falarmos das modalidades que estão fora desses artigos. Vejam, para que a gente possa entender primeiro o que quais que são as modalidades, a gente tem que entender o que é intervenção de terceiro, né? Intervenção de terceiro, pessoal, nada mais é do que um ato jurídico processual por meio do qual um terceiro, autorizado por lei ou negócio jurídico processual, ingressa em um processo pendente, transformando-se em parte. A ideia de terceiro, pessoal, ela é contrária, né? A gente entende terceiro como algo contrário àquele que é parte, né? Parte é aquele que participa do processo com parcialidade, com interesse na causa, tendo interesse num resultado positivo que o beneficie no processo. O terceiro é o contrário disso, é aquele que está alheio ao processo, né? Que não sofre diretamente com os efeitos dele, pelo menos a princípio, é o que está fora da lide, né? E aí, quando eu tenho a possibilidade de utilização de uma modalidade de intervenção de terceiro, de uma técnica processual que permite a intervenção de terceiro, o que eu quero é trazer essa pessoa que até então estava alheia ao processo para dentro dele, para que ela possa integrar a demanda, tornando-se parte. As formas de intervenção de terceiro previstas no CPC de 2015 podem ser divididas em intervenções espontâneas, como a assistência, que a gente vai ver já já, ou formas de intervenção provocadas, como a denunciação da lide, a desconsideração da personalidade jurídica, o chamamento ao processo, e as intervenções, via de regra, vão provocar a ocorrência de um incidente processual. O terceiro, quando ingressa no processo, ele vai ser admitido através de uma decisão interlocutória que pode até motivar, caso uma das partes se sinta prejudicada com a intervenção, a interposição de um recurso de agravo de instrumento, como a gente vai ver na matéria de recursos. Qual que é o fundamento para que um terceiro queira ingressar para um procedimento que já existe, passando a fazer parte dele? Bom, basicamente é necessário que esse terceiro, alheio ao processo que pretende ingressar nele, ou que é chamado a intervir nele, tenha uma vinculação jurídica com a causa, né? É necessário que o terceiro sofra ou possa sofrer direto ou indiretamente com os efeitos da decisão, porque só se admite a intervenção de terceiro que esteja juridicamente interessado, e esse interesse jurídico ele está diretamente conectado à questão do prejuízo, né? O interesse jurídico do terceiro reflete-se na circunstância de este manter com pelo menos uma das partes uma relação jurídica que pode ser afetada pelo julgamento daquela lide, pelo julgamento daquele processo. E por isso o terceiro pode sofrer com os efeitos da decisão que vai ser produzida naquele processo, e aí ele pretende intervir
para evitar efeitos negativos dessa decisão. Talvez o melhor exemplo que a gente possa dar de intervenção foi uma que eu fiz referência há pouco tempo atrás entre o sublocatário e o sublocador que está sendo processado pelo locador originário em virtude da ausência de pagamento de aluguéis, né? Ele, sublocador, é réu numa ação de despejo movida pelo locador original do bem, uma vez que o sublocador, que é locatário do locador original, não está pagando os aluguéis, eles estão atrasados, e ele subloca, né? O locatário subloca o imóvel para alguém que vem pagando esses aluguéis. O locador, ao ingressar com uma ação de despejo, ingressa com a ação diretamente contra o locatário, que é, por conseguinte, sublocador. E aí, neste caso, quem sofre com os efeitos de uma eventual decisão de despejo é o sublocatário, que então pode intervir no procedimento. A gente vai ver que de duas formas. Na forma de assistência simples, né? O assistente simples é aquele que ingressa no processo na qualidade de terceiro, afirmando-se ser titular de uma relação jurídica, aquela discutida em juízo, com o intuito de ajudar a parte assistida para que ela ganhe, né, para que ela produza um resultado positivo ali no processo, ou então o terceiro ele pode atuar só na fase recursal, né, quando ele tiver conhecimento de uma decisão que afeta os seus interesses mesmo, não fazendo parte do processo, é possível se admitir que o terceiro prejudicado recorra da decisão produzida naquele processo, né? O recurso de terceiro prejudicado também é uma forma de intervenção de terceiro que se dá apenas no procedimento recursal. Bom, quando o terceiro intervém no processo, basicamente, o que a intervenção provoca? Ela vai provocar a ampliação da demanda ou alteração subjetiva da demanda. Em alguns casos, quando se permite que o terceiro formule pedido na demanda, existe também uma ampliação de índole objetiva, na medida em que se permite que o terceiro formule pedidos que ainda não estão presentes naquele processo, como pode ocorrer, por exemplo, na desconsideração da personalidade jurídica ou na denunciação da lide, como a gente vai ver. A desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que permitir que o patrimônio individual de sócios de uma empresa seja atingido por dívidas que até então eram direcionadas apenas à empresa, né? É permitido que os sócios, ao se defenderem da desconsideração solicitada, formulem pedidos novos, tragam novas questões que não foram discutidas no processo originário e, portanto, a ampliação objetiva do escopo da demanda. A mesma coisa na denunciação da lide, é possível que o terceiro denunciado, que serve ali para indenizar os prejuízos sofridos pelo denunciante, ele possa formular questões novas, pedidos novos que não estão presentes no processo originário, por isso uma ampliação objetiva. E, obviamente, vai haver uma alteração ou ampliação subjetiva, porque com a intervenção do terceiro, estarão presentes nos autos do processo mais partes, mais pessoas do que aquelas que originariamente compunham a lide, compunham o litígio. Quando que é possível se utilizar a forma de intervenção de terceiro, pessoal? A lei coloca a possibilidade ampla de utilização das formas de intervenção no procedimento comum. Elas foram pensadas para atender o processo de conhecimento, em especial o procedimento comum. Então, quando se fala em assistência simples e litisconsorcial, em denunciação da lide, em chamamento ao processo, em desconsideração e amicus curiae, essas formas foram pensadas para serem utilizadas no processo de conhecimento, especialmente no procedimento comum.
ok? Em alguns procedimentos especiais, quando estivermos estudando cada um deles lá no nono período, vocês vão ver que, a princípio, não existe um obstáculo absoluto para a utilização dessas formas de intervenção. É necessário, no entanto, se avaliar a compatibilidade de cada uma delas com cada um dos procedimentos especiais. Há alguns em que a utilização é possível e outros pode ser que encontre alguma restrição, né? Mas, a princípio, não existe uma vedação que seja absoluta. No entanto, quando se fala em juizado especial, o artigo 10 da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis estaduais, não permite que sejam utilizadas formas de intervenção de terceiro nesse rito que é considerado sumaríssimo, né? Como se trata de um procedimento simplificado, informal, célere, né, que deve tramitar mais rapidamente de maneira simples, a própria Lei 9.099 exclui a possibilidade de intervenção, porque o procedimento com a participação de um terceiro duraria mais tempo, se tornaria mais complexo, e por isso a proibição de que as formas de intervenção sejam utilizadas no juizado especial. No entanto, pessoal, o CPC de 2015 expressamente previu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no sistema dos juizados especiais. Então, a única forma que atualmente se permite de intervenção de terceiro no âmbito do juizado é a desconsideração, ok? Essa forma é permitida por expressa disposição legal do Código de Processo Civil. Nos procedimentos executivos ou fase de execução, que se dá após o encerramento da fase cognitiva do processo de conhecimento, as formas de intervenção são mais limitadas. Só se permite a utilização de assistência, de amicus curiae e de desconsideração da personalidade jurídica como algo que é inexorável à fase de execução, quando as execuções são manejadas em face de pessoas jurídicas, de empresas que não têm patrimônio suficiente para pagar suas dívidas. Então, quase sempre, a utilização do Instituto da Desconsideração está ligada à questão da execução, seja no cumprimento de sentença, que é a execução que se faz após a fase de conhecimento, quando eu tenho título executivo judicial, ou em processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, né? Quando a atividade executiva é direcionada em face de empresas e essas não têm patrimônio suficiente para pagar a dívida, é possível se pensar, se cogitar, pelo menos a princípio, no atingimento de patrimônio dos sócios da empresa. E para que isso ocorra, é necessária a instauração de um incidente de desconsideração. Então, existe uma íntima relação entre a desconsideração e a atividade executiva, seja no cumprimento de sentença ou no processo de execução. Bom, então, dada essa introdução de aspectos gerais das formas de intervenção, é necessário que a gente fale das modalidades específicas que são previstas no CPC para se promover a intervenção do terceiro, seja uma intervenção espontânea, quando o próprio terceiro requer que ele ingresse no processo e se torne parte dele, ou uma intervenção provocada, quando uma das partes convoca, chama o terceiro para integrar a lide e, consequentemente, fazer parte daquele processo. Vamos começar pela primeira forma de intervenção prevista nos artigos 119 a 124 do CPC, que é a assistência. A assistência se divide em duas categorias ou duas modalidades, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. E no frigir dos ovos, pessoal, o que significa a assistência? Assistência ocorre quando um terceiro decide de maneira espontânea ingressar no processo porque se afirma titular de uma relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida em juízo. O interesse jurídico desse terceiro que
requer a sua intervenção na qualidade de assistente se reflete na circunstância do assistente manter com o assistido, que é a pessoa para quem ele vai dar o seu apoio, uma relação jurídica que pode ser afetada pelo julgamento da causa, né? Então, o assistente ele vai sempre visar a vitória da parte assistida, tendo em vista o reflexo que o assistido pode sofrer em decorrência da decisão que vai ser tomada naquele processo, né? Então, ele sempre vai fazer parte dessa relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida em juízo. E é interessante se perceber a existência do interesse jurídico na intervenção a partir da possibilidade de ocorrência do prejuízo. Então, o assistente é aquele que auxilia, é aquele que trabalha pela vitória da parte assistida. E aí a gente volta ao exemplo do sublocatário. Eu alugo do Rafael um determinado imóvel. Rafael é locador, eu sou locatária. Venho até então pagando os aluguéis numa boa para o Rafael. Um dia eu perdi meu emprego, porém decidi sublocar o imóvel para a Dominique. Eu passo a ser sublocadora e a Dominique sublocatária. Eu deixo de pagar os aluguéis para o Rafael, apesar de estar recebendo os aluguéis da Dominique, que é a minha sublocatária. Rafael, então, decide ingressar com uma ação de despejo contra mim, a fim de que eu seja retirada do imóvel que eu alugo dele. Rafael sequer sabe da existência de contrato de sublocação firmado entre Camila e Dominique. Percebam que, a princípio, o processo se instaura apenas entre o Rafael e a Camila, e a Dominique não sabe da existência, né, de qualquer demanda capaz de afetar os interesses dela. Todavia, depois que a ação é proposta, Dominique toma conhecimento dela e, visualizando a possibilidade de que a decisão naquele processo possa vir a prejudicar o contrato de sublocação dela e, consequentemente, ela tenha de ser retirada do imóvel, a Dominique requer a sua intervenção no processo na qualidade de assistente da Camila para que ela trabalhe para a vitória da Camila. Né? Ela pode, evidentemente, juntar os comprovantes de pagamento, fazer depósito judicial dos valores cobrados para evitar o despejo, enfim, a Dominique, assistente, trabalhará em prol da assistida Camila para que ambas obtenham a vitória no procedimento. Percebam que a Dominique só tem interesse na causa porque ela faz parte de uma relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida em juízo, ok? É importante se destacar, pessoal, que quando a gente está falando de assistência, não é possível se admitir assistência por interesse meramente econômico ou interesse meramente afetivo. Só se admite a intervenção do terceiro que é juridicamente prejudicado, aquele que tem interesse jurídico na causa porque faz parte de relação jurídica conexa àquela que está sendo deduzida em juízo, né? Todavia, apesar dessa restrição, quanto à natureza do interesse, que tem que ser jurídico e não meramente econômico ou afetivo, existem algumas hipóteses presumidas na lei de existência de interesse. Por exemplo, lá na ação de interdição, se vocês verificarem o artigo 752, parágrafo 3º do CPC, existe uma hipótese clara de possibilidade de intervenção de um terceiro sem necessidade de demonstração de interesse jurídico desse na causa. Essa hipótese ocorre na seguinte situação. Imagine que alguém esteja sendo interditado e o interdito, obviamente, que é aquele que, em tese, não tem capacidade ou discernimento para a prática de atos da vida civil, esse interdito, que é o objeto da causa de interdição, ele pode se opor e contestar o pedido de interdição, constituindo, para tanto, um advogado para que possa representar judicialmente os interesses do interdito. No entanto, o procedimento de interdição, a ação de interdição, diz o seguinte: quando o interdito
não constitui o advogado para defender-se na causa, apresentar contestação ao pedido de interdição, qualquer parente suscetível, qualquer parente que seja próximo ao interdito pode intervir no processo para fins de auxílio ao interdito. Então, sempre que o interdito não tiver um representante judicial, advogado nomeado por ele, é possível que qualquer parente que esteja na linha sucessória do interdito, cônjuge, filho, neto, irmão, enfim, pode intervir no processo na qualidade de assistente do interdito para que possa auxiliá-lo ali na defesa quanto ao pedido de interdição. Percebam que, nesse caso, não é necessária a demonstração de qualquer interesse por parte do parente, do curatelado, do interdito, né? Basta que ele solicite a intervenção para poder ajudar aquele que está sendo interditado. Então, é um dos casos, né, que a lei presume como de interesse presumido, aí, né, de interesse jurídico presumido. A gente poderia também citar um outro caso de interesse presumido, que não há previsão legal expressa, mas, enfim, a doutrina e a jurisprudência já anuem quanto à existência da presunção de interesse jurídico para esse caso, que é a situação do legatário, que pleiteia atuar como assistente de um dos herdeiros em ação movida por ele, herdeiro, para anulação do testamento deixado pelo morto. O legatário é o sujeito que recebe por via de testamento um bem certo e determinado deixado pela pessoa que morreu. Esse legatário ele nem precisa ser herdeiro da pessoa, mas ele herda em virtude do testamento, no qual o decújo do falecido decidiu deixar para ele legatário uma coisa certa e determinada, por exemplo, um carro, uma casa, um apartamento, enfim, uma fazenda. Então, o legatário é aquele que detém por testamento, que recebe por testamento coisa certa e determinada. Percebam que, se eventualmente o testamento for anulado por ocasião do ingresso da ação de anulação, pode o legatário perder o seu legado. E por isso ele tem interesse jurídico na intervenção na via da assistência. Então, nesse caso, pode o legatário manifestar sua pretensão de intervir no processo para ser assistente do herdeiro que ingressou com o procedimento ou contra quem o procedimento foi proposto. Ok? Bom, como eu disse para vocês, pessoal, existem duas modalidades previstas no Código de assistência: a assistência simples e a assistência litisconsorcial. A assistência simples se parece muito com o conceito geral de assistência, né? E para lembrar dela é sempre importante a gente destacar a questão do exemplo do sublocatário, né? Que é o melhor exemplo para identificar a assistência simples, porque, neste exemplo, o terceiro ingressa no processo afirmando-se ser titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida em juízo, né? O assistente, ele mantém com o assistido uma relação jurídica que pode ser afetada pelo julgamento da causa, como é o caso do contrato de sublocação, que vai ser diretamente afetado caso o juiz determine o despejo do locatário do imóvel, né? E por isso o assistente simples sempre visa a vitória da parte assistida no processo em que o assistente intervém. O assistente simples, ele sempre vai ter que atuar em prol do assistido, suprindo eventuais omissões que tenham sido deliberadamente promovidas pela parte assistida, né? Ele vai estar ali para, de alguma forma, auxiliar o assistente simples. O assistido, né? Que é a parte para quem ele vai trabalhar, para quem ele vai atuar processualmente falando. Os três exemplos que eu dei, tanto do sublocatário quanto
do parente do interdito, quando o interdito não nomeia advogado, quanto também o caso do legatário que intervém na ação de anulação de casamento, são exemplos de assistência simples, né? A maioria dos casos aí de assistência se enquadra na modalidade de assistência simples. E a gente tem, ao lado da assistência simples, a chamada assistência litisconsorcial, que é prevista em um artigo do CPC, que é o 124. A diferença da assistência simples para a litisconsorcial ocorre porque na litisconsorcial o terceiro alega a existência de interesse jurídico imediato na causa, porque ele se afirma titular da relação jurídica discutida, né? Ele não é titular de uma relação jurídica conexa que está sendo discutida em juízo, mas ele se afirma titular de um direito relativo àquela situação que está sendo discutida em juízo, né? É uma hipótese em que o terceiro poderia também ser autor ou réu da causa, né? Porque ele é titular de um determinado direito que está sendo discutido em juízo, né? Tanto é que a assistência litisconsorcial poderia gerar perfeitamente uma hipótese de litisconsórcio facultativo, né? No caso do assistente ter ingressado com a ação em conjunto com o autor ou ter sido demandado em conjunto com o réu originário da lide. Então, o assistente litisconsorcial é aquele que tem interesse jurídico imediato na causa, é aquele que se afirma titular da própria relação jurídica que está sendo discutida em juízo, né? Então, ele não é titular de uma relação jurídica conexa. Ele se afirma titular e intervém para discutir a relação jurídica que já está sendo discutida em juízo. Beleza? Dois exemplos que a gente poderia de assistência litisconsorcial. Como o assistente litisconsorcial, ele também é titular do direito que está sendo discutido em juízo, e por isso ele também poderia ser parte, né, se o processo tivesse sido ajuizado por ele em conjunto com o autor ou contra ele, junto com o réu originário, a gente pode pensar, por exemplo, naquelas situações em que existe mais de uma pessoa legitimada para a propositura da ação. Pensem nas ações civis públicas, por exemplo. O que são ações civis públicas? Ações civis públicas são aquelas que são propostas, elas são regidas pela lei 7.347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública, e são aqueles procedimentos direcionados à proteção de direitos coletivos ou meta-individuais, que são aqueles que não pertencem apenas a uma pessoa exclusivamente considerada única, né? Mas pertence a uma coletividade ou grupo diferenciado de pessoas, pertence a todos nós, como direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à moralidade administrativa, direito à probidade administrativa, né? Enfim, patrimônio histórico, artístico, cultural, vários desses direitos. E quando são direcionadas lesões a esses direitos, é possível que essas lesões possam ser reparadas em juízo por via da propositura de uma ação civil pública, que tem esse caráter de condenar o agente causador do dano a reparar os danos direcionados ao direito coletivo, ao direito difuso, ao direito meta individual. Só que vejam, como várias pessoas são titulares desse direito, ou todos nós, a lei teve que eleger algumas pessoas legitimadas à propositura dessas ações, porque seria muito injusto um cidadão sozinho ajuizar uma ação para defender os interesses de todo mundo, né? Então, a lei elegeu um rol de legitimados, fixou um rol de legitimados, tanto no artigo 5º
da Lei 7.347, quanto no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que também trata da ação civil pública, o legislador elegeu um rol de entes ou instituições legitimadas à propositura da ação civil pública. Isso significa que todas elas guardam legitimidade concorrente para a propositura da ação civil pública. Qualquer delas pode agir no sentido de propor uma ação civil pública para poder reparar um dano ambiental, um dano ao patrimônio histórico, artístico, cultural, o que for, né? Todas elas podem agir em conjunto ou individualmente. Então, suponhamos que o Ministério Público de Minas Gerais tenha tomado conhecimento de um alto impacto ambiental, um dano ambiental de grande monta provocado pela empresa Anglo-América, lá no município de Conceição do Mato Dentro. O Ministério Público pode, então, ajuizar uma ação civil pública pretendendo a condenação da mineradora à reparação do dano. Assim como o Ministério Público pode fazer isso, a Defensoria Pública também pode, se ela atuar na defesa de pessoas necessitadas, assim como associações civis de moradores constituídas há mais de um ano, que tenham em seus estatutos como objeto de defesa a proteção do meio ambiente, também podem ajuizar a ação civil pública. Então, imaginem que a ação tenha sido ajuizada pelo MP. Como os demais entes, Defensoria Pública, associações civis, são colegitimados, em tese também podem ofertar ação civil pública, eles podem intervir no procedimento de ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público na qualidade de assistente litisconsorcial, tá? Porque eles se afirmam titulares, né, alegam a existência de interesse jurídico imediato na causa, já que eles também são legitimados à propositura da ação, tá? Então, o Ministério Público propôs, os demais legitimados previstos lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública ou 82 Código de Defesa do Consumidor podem intervir na qualidade de assistente litisconsorcial. E o assistente litisconsorcial, na medida em que ele intervém no processo e tem a intervenção admitida pelo juiz, ele se torna parte litisconsorte do assistido. Ele ocupa o mesmo polo processual da parte assistida. Então, por exemplo, se o Ministério Público propôs a ação e a Defensoria Pública decide intervir, pedir a sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial, a Defensoria Pública, ao ter a assistência admitida, torna-se parte autora em conjunto com o MP. Ambos são litisconsortes ocupantes do polo ativo da ação. Beleza? Então, MP propôs, a Defensoria pode intervir, a Associação Civil pode intervir, e outros legitimados previstos na Lei de Ação Civil Pública, como municípios, União, Estados, Distrito Federal, autarquias, fundações, e outros entes ali representativos que podem promover ações coletivas, tá? O outro exemplo de assistência litisconsorcial que a gente poderia dar, pessoal, é o exemplo representado pelo artigo 109, parágrafo 2º do CPC, que trata da intervenção do adquirente de coisa litigiosa. Quem é adquirente de coisa litigiosa, pessoal? É a pessoa que adquire bem que está sob litígio no curso de um processo. Então, imaginem o seguinte: eu e a Patrícia estamos disputando a propriedade de uma casa, eu estou na posse dessa casa e eu e a Patrícia estamos brigando judicialmente, né? Eu ingressei com uma ação pedindo a transmissão do registro, né, daquela casa para mim, e alegando que eu sou proprietária, e a Patrícia diz que a casa é dela. Nós estamos brigando ali pela propriedade da casa, e fato é que eu estou na posse da casa. E aí, o que eu faço? No curso do processo, ainda pendente de resolução à controvérsia, eu decido vender essa casa para a Elaine.
A Elaine quem é? É adquirente de coisa litigiosa. Mesmo o adquirente tendo, né, comprado a coisa que está sob litígio, a pessoa que vendeu, Camila, no caso, continua como parte legítima a figurar na ação. Então, o terceiro adquirente, ele não substitui, né, aquele que está originalmente no processo que vendeu a coisa para ele. Todavia, como o terceiro adquirente, né, o terceiro adquirente de coisa litigiosa, ele pode ser prejudicado a depender da decisão que for proferida no processo. O terceiro adquirente, ele pode intervir como assistido litisconsorcial da pessoa que o vendeu o bem que está sob discussão judicial. Então, no caso, a Elaine, que é a adquirente da coisa litigiosa, ela pode pleitear a sua intervenção no processo na qualidade de assistente litisconsorcial para que ela se torne parte ocupante do mesmo polo processual que eu, Camila, ocupo, né? E, portanto, suponhamos que eu seja autora da ação, ela se torna autora em conjunto comigo na qualidade de litisconsorte. E, por isso, assistência litisconsorcial, porque como o terceiro assistente, ele é titular, tem interesse jurídico imediato naquela relação jurídica que está sendo discutida em juízo e não numa relação jurídica conexa, ele se torna parte ocupante do mesmo polo processual do assistido. E, por isso, litisconsorcial. Significa que o assistente se torna litisconsorte. Então, essa é a assistência. E aí a gente passa para a próxima modalidade de intervenção de terceiro, que é a denunciação da lide, pessoal. O que é a denunciação da lide? Quando que a gente pode usar a denunciação da lide, né? Para que ela serve? Na denunciação da lide, pessoal, o terceiro, que é chamado de denunciado ou litisdenunciado, é chamado a integrar o processo porque uma demanda lhe é dirigida. É uma demanda que pode ser exercida pelo autor ou pelo réu e que veicula pretensão regressiva. Bom, o que significa isso, professora? Eu não entendi nada. Vejam, a pessoa que denuncia o terceiro, que convoca o terceiro denunciante para participar da lide, faz isso visando ressarcimento pelo terceiro convocado, chamado de denunciado, de eventuais prejuízos que essa pessoa denunciante possa, porventura, sofrer no processo, né? Então, a ideia é de na denunciação da lide, abreviar o caminho do direito de regresso, permitir que o denunciante possa ser indenizado pela pessoa que está sendo denunciada. Porque, na realidade, o denunciado ele tem uma relação jurídica com o denunciante que garante que o denunciado possa indenizar o denunciante. O melhor exemplo que a gente pode citar de denunciação da lide é o exemplo da seguradora, para que vocês entendam essa abreviação do caminho do direito de regresso ou do direito de garantia, que é assegurado aí, do denunciado para o denunciante. É o exemplo da seguradora, né? Como eu disse para vocês. O que a seguradora faz? Ela assegura para o segurado a indenização pelos prejuízos sofridos por ele, seja em virtude de dano causado a terceiro, seja em virtude de um acidente que ele próprio segurado provocou, etc, etc. Então, o contrato de seguro serve para garantir indenização do segurado que sofre eventualmente prejuízo, né? Então, a seguradora ela tem o dever contratual de indenizar
o segurado por eventuais prejuízos que o segurado venha a sofrer. Então, imagine a seguinte hipótese. Eu, Camila, contrato um contrato de seguro, né? Celebra um contrato de seguro com a BB Seguradora, seguradora do Banco do Brasil. E esse contrato, ele me dá direito de indenização de receber pelos prejuízos sofridos em virtude de um acidente de trânsito, né, provocado por mim ou por outra pessoa, você tem direito de ser indenizado. Imagine que eu me envolvi num acidente de trânsito com o Geraldo e eu fui culpada pelo evento danoso. O Geraldo me procura para tentar fazer um acordo, eu não aceito, o Geraldo então decide ingressar com uma ação de indenização contra mim, para que eu seja condenada a reparar todos os prejuízos causados a ele. Só que eu tenho uma seguradora, o Geraldo não sabe disso. Como a seguradora tem o dever de me indenizar pelos prejuízos em virtude de acidente de trânsito e eu me envolvi num acidente de trânsito com terceiro, o que eu posso fazer? Para evitar que eu pague diretamente ao Geraldo, se condenado for nesta ação, eu vou denunciar da lide, ou seja, chamar para ingressar o processo a minha seguradora, a fim de que, caso eu seja condenada, a seguradora possa pagar a indenização no meu lugar diretamente para o Geraldo. Então, o que o denunciante, no caso eu, faço através da denunciação da lide, é permitir que haja um ressarcimento direto pelo denunciado de eventuais prejuízos que eu, porventura, venha a sofrer em razão de uma decisão proferida naquele processo pendente, né? Então, existe uma relação jurídica entre o denunciante, que no caso sou eu, e a seguradora denunciada, né? Mas não existe uma relação entre a pessoa denunciada, né, e o adversário do denunciante. A relação existe entre o denunciante e a pessoa denunciada, né? A denunciação da lide não é uma demanda obrigatória, não é uma forma de intervenção obrigatória, então, necessariamente, se houver a previsão de uma hipótese que possa importar em abreviação do caminho de direito de regresso, a denunciação da lide ela não vai ser algo que necessariamente deve ser praticado no processo para convocação do terceiro. Não, trata-se de algo que é opcional. Muitas vezes, denunciar da lide um terceiro que tem o direito ali de reparar os prejuízos sofridos pelo denunciante vai trazer mais problema do que solução, né? Então, é preferível que, por exemplo, tomando como exemplo esse caso do acidente de trânsito, né? Eu seja condenada na ação que o Geraldo me paga, que o Geraldo promoveu contra mim, eu tenha que pagar o Geraldo e depois eu ingresso com uma ação de cobrança contra a minha seguradora, cobrando pelos prejuízos que eu tive que indenizar o Geraldo, né? Já que ela tem o dever de me pagar. Então, é perfeitamente possível se imaginar a pretensão que seria veiculada em denunciação, veiculada em ação própria, né? Uma vez que eu não sou obrigado a trazer o terceiro denunciado para o processo, apenas se eu quiser simplificar esse caminho do direito de regresso. Então, denunciar da lide significa trazer o terceiro para o processo por força de uma garantia prestada por esse terceiro ou em razão do direito de regresso que pode ser manifestado em face do terceiro. O denunciante ele vai se aproveitar do mesmo processo para exercer a ação de garantia ou a ação de regresso em face do denunciado, ok? Bom, o artigo 1025, no parágrafo 2º, admite a chamada denunciação sucessiva da lide, que é a possibilidade da denunciação da lide promovida pelo denunciado contra uma determinada pessoa, essa pessoa possa chamar uma outra pessoa responsável pela indenização dos prejuízos em eventual ação regressiva.
Só que só é possível fazer a denunciação sucessiva, né, permitir que o denunciado chame uma quarta pessoa para a lide uma única vez. Não é possível que primeiro eu chame um denunciado, o denunciado chame uma quarta pessoa chame uma quinta pessoa e assim sucessivamente. Isso é impossível. Não é possível sucessivas denunciações da lide sucessivas, né? Eu só posso ter uma única denunciação da lide sucessiva, que consiste basicamente no seguinte: imaginemos o exemplo da seguradora. Eu bati no carro do Geraldo, ele ingressou com uma ação de indenização contra mim, eu chamei a seguradora para o processo, a fim de que, caso eu seja condenada, a seguradora possa pagar diretamente ao Geraldo. A seguradora pode trazer outra seguradora para os autos, dizendo que essa segunda seguradora trazida é a seguradora dela, que eu contratei, né? Então, seria aí uma quarta pessoa participante do processo, né? Tendo em vista que inicialmente eu tinha duas pessoas, eu e Geraldo, depois eu chamei uma terceira pessoa, que era a minha seguradora, e depois a minha seguradora chamou a seguradora dela, que é a quarta pessoa. A denunciação da lide sucessiva pode ocorrer dessa forma, em uma única oportunidade. Não se admite, contudo, a chamada denunciação per saltum, que é aquela denunciação em que o denunciante deixa de denunciar o alienante direto da coisa para denunciar o alienante do alienante, né? Ele pula um grau na denunciação da lide, chamando aquele que está lá longe na cadeia. Por exemplo, eu ingresso com uma ação contra o Geraldo, por exemplo, dizendo que ele deve me devolver um carro que ele está na posse dele e esse carro foi vendido para o Geraldo por um terceiro, né? E o Geraldo, eu peço para o Geraldo me entregar esse carro, porque, em tese, eu alego que o carro é meu e o Geraldo não poderia estar na posse dele, uma vez que eu não vendi esse carro do Geraldo. Aí, não vendi esse carro para o Geraldo. Aí o Geraldo, na hora de se defender, diz assim: poxa, mas eu não comprei esse carro de você, eu não tenho que te devolver esse carro. Eu comprei o carro do Rafael. Então, o Geraldo tinha que denunciar da lide o Rafael, que é o alienante imediato da coisa para ele, né? Que vendeu imediatamente o carro para ele. E o Geraldo não pode, por exemplo, chamar uma terceira pessoa com quem ele não contraiu relação jurídica nenhuma, né? Por exemplo, alguém que esteja além do Rafael, a Geusa, por exemplo, dizendo que a Geusa foi a alienante originária da coisa e não o Rafael, pulando o Rafael, que foi com quem ele contraiu, contraiu não, foi com quem ele celebrou o contrato de comprimento do carro. Então, não é possível se pular essa linha, né, que obriga que o denunciado seja o alienante direto da coisa que está sendo discutida em juízo. Nessa hipótese, obviamente, em que se discute evicção, que é a possibilidade de perda de uma coisa em virtude de uma relação anterior. Bom, e quais são as hipóteses de cabimento da denunciação da lide, pessoal? Basicamente, são duas que são descritas no artigo 125, vejam só. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Evicção significa perda de coisa em virtude de decisão judicial.
Então, para ilustrar esse exemplo aqui, a gente pode fazer referência à última situação que eu trouxe de exemplo para vocês. Imaginem que eu tenha ingressado com uma ação contra o Geraldo, dizendo que o carro que está sob posse dele pertence a mim, e pedindo para que ele me devolva esse carro. E aí o Geraldo diz assim: olha, o carro nunca foi seu, não, eu comprei o carro do Rafael. O Rafael é o alienante imediato. Então, a quem o Geraldo deve convocar para fazer parte do processo? A quem o Geraldo deve denunciar dali? O Rafael, né? Porque se eventualmente o Geraldo perde aquela causa e é obrigada a devolver o carro para Camila, quem é que tem que indenizar ele? É quem vendeu, é o Rafael, né? Então, ele é o credor evicto, é o credor que perde a coisa em virtude de decisão judicial. Ele pode chamar para integrar o seu processo o alienante imediato da coisa, né? A fim de que esse alienante, no caso Rafael, possa indenizá-lo em caso de uma sentença desfavorável aos interesses, né, do Geraldo, em que ele perca eventualmente o carro para Camila, né, por culpa que não é dele, obviamente. É possível ainda se denunciar da lide aquele que estiver obrigado por força de lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Essa é a situação típica da seguradora, né? A seguradora é uma empresa que é obrigada, por contrato, a indenizar em ação regressiva o segurado, né? Toda vez que o segurado sofre prejuízo em virtude de acidente, provocado por ele ou por terceiro, ele tem o direito de receber o valor a título de prêmio oferecido pelo seguro, né? Prêmio não, desculpa, gente, prêmio é prêmio mesmo, enfim, o valor que é o capital segurado, desculpa, não é prêmio, prêmio é o que você paga mensalmente para a seguradora. O capital segurado ali deve ser garantido, pago para o segurado. Então, se eventualmente a seguradora não pagar, cabe a ação de regresso contra ela. Para abreviar esse caminho, no entanto, é possível se chamar a seguradora para o processo, né, a fim de que a seguradora possa indenizar diretamente a parte contra quem, a parte que promoveu a demanda contra o segurado, né, para abreviar esse caminho do direito da ação de regresso do segurado. A denunciação da lide, como eu disse para vocês, não é um procedimento obrigatório e não se pode confundir esse direito de regresso que dá direito, que confere direito à denunciação da lide, ao direito de regresso decorrente de contrato de fiança ou de obrigações solidárias, né? Porque nessas hipóteses o instituto de intervenção cabível não é a denunciação, é o chamamento ao processo, né? Para obrigações solidárias, né, que é aquela basicamente aquela dívida que pode ser cobrada de todo mundo ao mesmo tempo, né, a totalidade da dívida, se eu deixo um dos devedores solidários de lado e não ingresso com uma ação contra ele, aquele que é réu no processo tem o direito de chamar o devedor solidário que ficou excluído para participar do processo, né? Esse é o chamamento ao processo, né? E ele não se confunde com a denunciação da lide, que só cabe para os casos de evicção, né, em que o sujeito corre o risco de perder a coisa que ele comprou por uma ação ajuizada por uma outra pessoa, né, no caso, Camila ingressa com a ação contra o Geraldo reivindicando a posse de um carro, e o Geraldo comprou esse carro do Rafael é o terceiro que vai ser denunciado, né, provavelmente pelo Geraldo, que comprou a coisa dele, e também é possível se falar na denunciação da Lídia aí no caso de direito de regresso assegurado por seguro, né? Concretizado por contrato de seguro, que é o do 125, inciso segundo. Quando a gente fala de obrigações solidárias, aparentemente a gente está diante de fato de
um direito de regresso, porque o devedor solidário que paga, ele tem ação regressiva contra os demais, todavia, sempre quando a gente estiver falando ou de fiança ou de obrigação solidária, não é denunciação da lide que a gente usa, é chamamento ao processo. Por quê, professora? Foi uma opção legislativa, né? A opção legislativa foi de criar um procedimento de intervenção próprio para obrigações solidárias ou para fiança, que se chama chamamento ao processo. Tá? Nas demais hipóteses de direito de garantia de ressarcimento de prejuízos ou direito de regresso, eu vou sempre utilizar a denunciação da lide. Qual que é o procedimento para a realização da denunciação da lide, pessoal? A denunciação da lide, ela pode ser feita na petição inicial, pelo autor, então, o autor, por exemplo, o Geraldo que ingressou com uma ação de indenização contra a Camila, se ele já sabe que a Camila tem uma seguradora, ele pode incluir no processo a Camila e, na qualidade de denunciado, de litis denunciado, o Geraldo já pode solicitar a denunciação da lide da seguradora, né? O Geraldo seria o denunciante, aquele que convoca o terceiro, e a seguradora seria a denunciada. Então, o autor ele pode formular desde já na petição inicial, se ele tiver conhecimento, né, dessa existência de um terceiro que tem o dever de indenizar o réu, né, já pode solicitar a citação do litis denunciado ou do denunciado a ser promovido no prazo de até 30 dias, para que esse litis denunciado possa ingressar no processo, né, sob pena de não se concretizando a citação dentro desse prazo, a denunciação ficar sem efeito. Agora, não é muito comum que a denunciação da lide seja feita por autor. Apesar da denunciação da lide poder ser feita pelo autor, o autor nem sempre sabe que o réu possui um contrato com um terceiro, por exemplo, que dá a ele, réu, o direito de ser indenizado por esse terceiro, né? E nem sabe, por exemplo, que o réu comprou uma coisa que pode ser vítima de evicção. Então, as hipóteses de denunciação da lide promovidas pelo autor são muito residuais, muito pontuais, né? De forma que a denunciação da lide quase sempre é feita pelo réu. E quando feita pelo réu, qual é o momento processual para se requerer a denunciação? A denunciação pelo réu deve ser feita em sede de contestação, né? E lá na contestação, o réu vai solicitar a citação do litis denunciado a ser promovida também no prazo de 30 dias, sob pena dela ficar sem efeito, né? Obviamente, pessoal, os requerimentos de denunciação da lide, sejam feitos pelo autor ou pelo réu, eles têm que ser fundamentados, né? A parte denunciante, autor ou réu, devem fundamentar por que é o caso de denunciação. Porque o denunciante, por exemplo, é vítima de evicção e está querendo trazer o alienante imediato, ou então porque o denunciante tem uma relação contratual com o denunciado que confere a ele o direito de ser indenizado, de ter os seus prejuízos ressarcidos, né? Então, o pedido de denunciação, o requerimento de denunciação, ele tem que ser sempre justificado e enquadrado em uma das hipóteses legais permitidas lá no 125, ok? E aí o código diz assim, no artigo 128 ainda, em referência ao procedimento de denunciação. Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Então, percebam que se a denunciação for solicitada e deferida pelo magistrado, sendo ela feita pelo réu, o denunciado convocado para comparecer no processo pode contestar o pedido formulado pelo autor, né? Como se ele estivesse atuando em prol do réu. E aí, nesse caso, se o denunciado também apresenta contestação, ele é incluído na ação principal e prossegue em conjunto com o réu originário da ação
como se fosse um litisconsorte, né? Então, há ali um litisconsórcio, a formação de um litisconsórcio entre denunciante e denunciado que passam a ocupar o mesmo polo na qualidade de litisconsortes passivos, na qualidade de réus, né? Se o denunciado, no entanto, chamado ao processo pelo réu não contesta e é revel, se o denunciado, né, é chamado para o processo pelo denunciante e não contesta, ele é revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, que foi eventualmente oferecida, e abster-se de reconhecer, restringindo-se a sua atuação, a ação regressiva, né? Porque, vejam, quando tem a denunciação da lide e o denunciado não contesta o pedido, é como se ele não fizesse parte da relação jurídica processual originária, né? E ali vai haver uma restrição de discussão, como se houvesse dois processos em um só, né? A lide primária entre o autor e o réu originários e a lide secundária entre o réu denunciante e o litis denunciado, o denunciado. Como o denunciado não contestou o pedido do processo originário, é como se ele não fizesse parte ali do processo originário. Então, vão tramitar como se fossem coisas diferentes, né? O que está sendo discutido no processo principal e a lide referente à denunciação, que é aquela entre o denunciante, réu, e o denunciado, né? E, obviamente, a decisão proferida para julgar a primeira lide, que é a lide entre o autor originário e o réu, vai afetar diretamente a lide referente à denunciação. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na inicial, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, poderá pedir apenas a procedência da ação de regresso. Então, caso o denunciado chamado a comparecer ao processo confessa os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante pode prosseguir com a sua defesa, independentemente do que o denunciado diz, ou concorda com o denunciado e pede a procedência da ação de regresso. Bom, e aí o que acontece? Vocês podem perceber que existem como se fossem duas lides no mesmo processo, né? A lide entre o autor originário e o réu, e a lide entre aquele que denunciou o denunciante, que pode ser autor ou réu, e o denunciado. O que vai acontecer se o pedido referente à lide original, né, o pedido principal, for julgado? Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença diretamente contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Então, percebam que, se, por exemplo, Geraldo ingressou com uma ação contra mim, apenas contra mim, e eu denunciei a minha seguradora para que ela pudesse participar da lide, se eu for condenada no processo entre mim e Geraldo, obviamente, essa condenação se estenderá para ser de responsabilidade da seguradora. Então, o Geraldo, se eu não pagar, pode ingressar com cumprimento de sentença direto contra a minha seguradora, para que ele possa receber dela, que tem o direito, em tese, de me indenizar. Porque eu que seria obrigada a pagar imediatamente, mas como eu tenho seguro, né, a seguradora é obrigada a pagar no meu lugar. A decisão a respeito da desconsideração, pessoal, a decisão que julga desconsideração, seja para acolher, desconsideração não, desculpa, denunciação, a decisão que julga denunciação, seja para acolher ou para rejeitar o requerimento de denunciação da lide, é uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento. Tá? Salvo engano, é o artigo 1015, inciso 8º, que diz que as decisões interlocutórias que versem sobre intervenção de terceiro podem ser objeto de agravo de instrumento. Então, o que sempre resolve a denunciação é uma decisão interlocutória passível, portanto, de agravo de instrumento.
E aí a gente tem um chamamento ao processo. Eu vou fazer um breve intervalinho e já volto com outro vídeo para não ficar muito cansativo. Tá bom, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.